Eita, que o alarme tocou aqui, eu vou ter que parar rapidinho para medir minha glicose, galerinha. Em tempo real aqui para vocês. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Adriele Matiassen, tenho 33 anos e estou grávida pela primeira vez. Eu sou psicóloga, doula, mas, gente, ninguém está preparado para a maternidade. Por mais estudo que a gente faça, por mais teoria que a gente leia, é complicado. Vivendo na prática, é diferente, é diferente. Então eu decidi gravar a minha jornada de uma mãe de primeira viagem, com todos os meus erros, meus acertos, o que eu li, se está compatível com a realidade que eu vivi. No primeiro trimestre eu fiz vídeo toda semana, falando cada situação que eu vivenciei por semana. Depois fiz um apanhado geral do trimestre. E já nesse segundo trimestre eu fiz todo mês. E agora eu vou fazer esse vídeo de um apanhado geral do segundo trimestre. Lembrando que cada gravidez é única, gente, não tem como comparar, não tem como dizer, o que aconteceu com você vai acontecer comigo. Não, é, é muito único mesmo, porque mesmo você tendo 2 filhos, cada um deles vai ser diferente. A gestação, o pós-parto, os cuidados com o recém-nascido também mudam para cada filho. Então, assim, gente, não dá para comparar. Mas a gente traz um norte aqui. Para isso que eu tô fazendo os vídeos, para trazer um norte para vocês. E espero que ajude vocês. Vamos ao vídeo de hoje. Ai, gente, eu não sei se vocês repararam, mas hoje eu vim escovada. O que acontece? Não fiz progressiva, não fiz nenhum tipo de procedimento permanente ou definitivo no meu cabelo. Eu estou em transição capilar, como vocês sabem, nos vídeos anteriores eu falo sobre isso. Mas eu fiz uma sessão de fotos ontem e aí eu falei, eu vou fazer um vídeo com o cabelo lisinho. Já dando um spoiler, né? Sessão de fotos de gestante. Hoje, dia 16 de maio de 2026, eu estou com exatamente 29 semanas de gestação. Ou seja, semana passada eu finalizei o meu segundo trimestre de gravidez. Passa rápido demais. Nossa, eu vou falar um negócio pra vocês. O primeiro trimestre, eu não vou mentir, demorou pra passar, mas esse segundo, não é à toa que é chamado de trimestre de ouro, porque ele é muito assim, voa, a gente faz muitas coisas, muitas mudanças, muitas atividades que a gente tem que fazer nesse segundo trimestre, até porque para o terceiro trimestre ficar mais tranquilo, a gente joga tudo para o segundo, então eu tive muita coisa para fazer e acabou passando muito rápido. Mas qual que é o tempo de segundo trimestre? Em meses a gente sabe que é o quarto, quinto e o sexto mês de gestação, mas em semanas ele vai de 14 semanas até as 28 semanas de gestação. Então como que eu vou fazer esse vídeo? Não vou fazer semanalmente relatos de cada coisa das semanas, porque tem vários vídeos anteriores falando sobre cada mês. E nesses vídeos eu falo semanalmente. Então, se vocês quiserem assistir, vou deixar linkado aqui o vídeo do meu quarto mês de gestação e também depois tem o quinto e o sexto mês, se vocês quiserem acompanhar cada um passo a passo. Aqui eu vou fazer um geralzão do segundo trimestre, até para quem não tem tempo de ficar assistindo um e outro, bem separadão. Então, eu vou fazer um geral. Então, o que eu percebi de mudanças agora nesse segundo trimestre? Basicamente, um calor insuportável, gente do céu. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Tá difícil, viu? Eu sou uma pessoa extremamente friorenta, mas estou com muito calor atualmente. É engraçado, porque meu marido, coitado, tem que dormir com 2 cobertores, porque eu fico ligando vento e ar e um monte de coisa nele e ele fica desesperado. Coitado, eu fico com dó, mas é isso, não tem o que fazer, gente, é hormonal. Enfim, espero que isso passe logo, isso aí tá bem incômodo. Quero dizer pra vocês que, graças a Deus, os enjoos pararam. Gente, eles passaram, na verdade, com 13 semanas de gestação. Então, quando entrou o segundo trimestre, eu já estava sem nenhum enjoo, graças ao bom Deus. Gente, se tem uma coisa que destrói a gente na gravidez, é sentir um enjoo extremo, é sentir tanta azia, tudo ao mesmo tempo. Isso aí, meu Deus, derruba. Deixa a gente totalmente disfuncional. Vou até deixar o link aqui do vídeo que eu falo sobre o meu primeiro trimestre de gestação e olha, se prepara, não quero falar nada não, vou deixar no ar, mas gente, é tenso, não vou falar que é de boa, que não é não. Uma coisa que eu percebi nesse segundo trimestre também que mudou no meu corpo foi que as minhas nádegas, a minha barriga e a minha coxa começaram a apresentar uma vermelhidão muito intensa. Ou seja, se eu coloco o dedo, pressiono assim o dedo nessas regiões, elas ficam com o formato do meu dedo, branco,
e o resto da região toda vermelha. Então ela tá constantemente vermelha, bastante vermelha. Vou ver se eu tenho um vídeo para mostrar essa cena, né, esse momento que eu descobri isso, que eu reparei isso. Mas foi bem no início do segundo trimestre. Então, assim, mais ou menos no início, foi com 20 e poucas semanas, lá no meio, mais no meio do segundo. Isso me deixou um pouco encucada, né, assustada, porque eu achei que era pressão alta, achei que era alguma coisa assim grave, mas não. Eu vi que é realmente normal que acontece e minha pressão tá sempre baixa, inclusive é outro ponto aqui que eu quero trazer que graças a Deus eu não tô tendo risco de pré-eclâmpsia, minha pressão tá muito baixa como ela é mesmo naturalmente. Minha pressão natural é 8/5, 9/6, 5. Atualmente ela tá em 10/6, mais ou menos, mas tá ali, tá tranquilo, tá ótimo. Memória horrível. Não, gente, tem um negócio que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, porque a gente ouve falar. Mas quando acontece com a gente fica chocado, porque a gente não espera. Eu ficava, não, isso não vai acontecer comigo não, negócio de memória. Minha memória é ótima, jamais que vai afetar minha memória, a gravidez afeta. E afeta, assim, com força. Realmente é um negócio que dificulta a vida, porque as pessoas acham que a gente tá brincando, que a gente deve... Ah, nossa, não é possível que você não lembra uma coisa que eu falei agora. Aí eu, gente, minha cabeça, sabe? Falam que tem a ver com a progesterona, pelo que eu li, pelo que eu já vi de relatos, isso tem a ver com a progesterona estar alta, faz com que a gente fique assim meio... E também o nosso momento, né? A gente está vivenciando um momento de gravidez que nós estamos mais introvertidas, a gente está vivendo mais algo interno, então a gente presta atenção mais no nosso corpo, na gente, e para de prestar um pouco atenção no que tem ao nosso redor. E isso acho que acaba afetando também a memória. Outro fenômeno do segundo trimestre foi que meu nariz está parecendo que está constantemente entupido, mas ele não está. É muito doido isso, porque eu fico com uma dificuldade de respirar, mas ao mesmo tempo eu sinto ele inchado, mas não tem secreção, não tem, sabe? É uma coisa diferente. Ele parece que incha mesmo as vias respiratórias, então fica parecendo que a gente está sempre com ele entupido. É muito difícil de dormir, já com a falta de ar específica do bebê comprimindo ali, né, o diafragma, já é difícil. Com essa sensação de nariz entupido ainda piora mais ainda. Então, assim, já engatando nessa falta de ar que entrou aí no segundo trimestre, gente, eu mal consigo falar 2 frases sem ficar ofegante. Socorro. Mas é isso, ele tá crescendo, subindo aqui, ó, e pega o diafragma, pega aqui essa região geral, pulmão, sobrecarrega, então afeta, não tem o que fazer. Quando eu deito, piora. Quando eu ando, faço algum exercício, também piora. Quando eu converso muito, piora, porque eu fico sem ar também. Então, assim, ai, chatinha essa parte. Uma coisa legal que aconteceu foi que a linha negra apareceu aqui, ó, na região da minha barriga. Eu fiquei muito feliz porque isso me mostra mais ainda que eu estou grávida, porque, gente, sério, a ficha não cai, não cai, é impressionante. Pode estar crescendo barriga, pode estar acontecendo tudo ao redor sobre a maternidade que demora para cair a ficha, viu? E a linha negra me deu mais esse ponto aí que me mostrou que, caramba, eu tô realmente grávida, eu tô muito grávida. E aí, assim, minha energia voltou com tudo. No primeiro trimestre eu tava destruída, acabada, não conseguia fazer nada, totalmente disfuncional. No segundo trimestre, a energia lá em cima, que é quando a gente consegue dar um up, assim, no que a gente precisa fazer antes do bebê chegar. Quartinho, reforma, enxoval, chá de bebê, fotos de gestante. Nesse segundo trimestre é quando dá para fazer isso, porque a energia está muito boa, o seu corpo ainda está respondendo legal ali, sem tanto inchaço, sem tanta falta de ar, apesar de já ter bastante, mas agora no terceiro eu acho que vai piorar um pouco mais. Enfim, nesse segundo trimestre a gente consegue dar uma deslanchada aí nas coisas que a gente precisa fazer antes do bebê nascer. E que é muito legal também, que acontece no segundo trimestre, é que a gente descobre o sexo do nosso baby. Claro que quem faz isso pelo ultrassom, que foi o meu caso, quem faz pela sexagem fetal pelo sangue, que acho que é a partir de 8 semanas, já no primeiro trimestre já sabem qual que é o sexo do bebê. Mas no meu caso não. A gente preferiu descobrir da forma tradicional, pelo ultrassom. E foi com 17 semanas e a gente já soube que nós estamos esperando o nosso Samuel. Tão sonhado baby, tão sonhado menino. Sempre soube, gente, desde o começo, que era um menino, desde sempre. Mas fizemos só para desencargo de consciência, no ultrassom. Ah, sim, uma coisa importante de falar. Mesmo com a energia lá em cima,
eu senti em alguns determinados momentos um sono muito forte, pesado, pesado, pesado. Mas atualmente eu sei que isso tem a ver com a anemia que eu descobri agora no finalzinho do segundo trimestre, com 26 semanas, 25 semanas mais ou menos, eu descobri essa anemia pesada. Inclusive, tive que suplementar o ferro endovenoso, que chama, né, na veia. Tomei uma dose única do Ferrinject, nem sei falar direito. Foi muito bom, me ajudou muito. Atualmente já tem 2 semanas que eu tomei, e aí que deu uma melhorada, senti uma melhora boa, mas eu tava mal, gente. Eu dormia de 12, 14 a 16 horas alguns dias. Assim, isso é muito tempo. Eu tava totalmente sem energia em alguns determinados momentos. Minhas emoções ainda estão oscilando muito. Gente. Ai, coitado do meu marido. Basicamente, eu fico com muita vontade de chorar, aleatoriamente, ou com muita raiva, também aleatoriamente, umas coisas assim que não fazem sentido, sabe? E depois é que eu paro para raciocinar, mas no momento só vem a emoção e ela flora e acabou, não tem o que fazer. Graças a Deus meu marido tá tendo uma paciência absurda, amém Senhor, porque olha, nem eu tenho paciência comigo. Uma coisa bem legal que aconteceu é que meu cabelo parou de cair. Eita, eu achei que eu ia ficar careca no primeiro trimestre. Caiu tanto, mais tanto, que eu falei, meu Deus, acabou o cabelo. Mas graças a Deus, no segundo trimestre, meu cabelo veio aí com tudo fortalecido, sem queda, quase não cai. Assim, quando cai, cai um fiozinho. Gente, tomando banho, eu tiro, assim, puxa, só cai um fiozinho, 2 fiozinhos. Antes era um tufo de cabelo. Aí, o que aconteceu? Começou a ter os baby hair, né? Que é quando a gente começa a nascer novos cabelinhos. Isso aí me deu uma frustrada, porque é muito difícil de arrumar o cabelo quando tem esses baby hair. Principalmente em transição, gente. Transição capilar, meu Deus do céu, isso não é vida, não. Mas enfim, estamos indo do jeito que dá e vai passar, vai acabar e vai dar tudo certo. Meu Deus do céu, escalou essa luz, minha Nossa Senhora. Socorro. Ai, ai. A ansiedade começou a bater aqui na porta porque eu comecei a ficar com medo. Medo de não dar conta, medo de não conseguir mesmo, sabe? Comecei a ter medo de acontecer algo de ruim com meu marido. Aí começou a inventar umas paranoias na minha cabeça, uns surtos. E graças a Deus, atualmente eu estou em terapia. Estou conseguindo resolver esse problema. Mas foi difícil porque é uma angústia muito grande, gente, incontrolável. E, nossa, horrível sentir isso, principalmente nesse momento de tanta vulnerabilidade, né? Mas, graças a Deus, agora tá controlado. Mas eu morria de medo do meu marido, por exemplo, acontecer um acidente, ou ele ficar, sabe, perder o meu marido. Nossa, eu morria de medo. Então, essa ansiedade bateu aí no segundo trimestre, mas tá bem melhor agora. Meu colostro começou a sair com 17 semanas. Eu achei bem cedo. Mas foi assim, coisa de gotinhas. Eu senti, por exemplo, quando eu ia tomar banho, que eu tirava o sutiã, eu percebia que tinha leite seco ali, sabe? Uns pontinhos assim, branquinhos, meio às vezes amareladinho, porque o colostro ele é mais amarelado. E eu percebi isso, já falei com a obstetra e ela já disse que é normal. E ela acha que eu vou ser uma vaca leiteira, porque ela disse, olha, tá saindo bem cedo mesmo e realmente, normalmente quem sai assim nesse tempo é porque vai dar muito leite. Eu, graças a Deus, gente, meu medo era não conseguir amamentar, então espero que dê tudo certo. Além da anemia, no segundo trimestre eu descobri a diabetes gestacional. Meu Deus, foi um baque. Foi um baque, assim, pesado pra mim, porque eu já estava me cuidando muito na questão alimentar, na questão de atividade física. Não digo que eu estava perfeita, gente, ninguém, não tem como ser perfeita, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente vive, que é a gravidez, que não é fácil, não. É lindo, mas não é fácil. Então, eu estava fazendo o meu máximo, o meu melhor realmente, e mesmo assim, tive o diagnóstico e eu fiquei muito abalada, muito baqueada mesmo. Mas agora eu já estou mais internalizada sobre essa situação, já fiquei mais aceitando o fato. Inclusive medindo aqui minha glicose. Já já eu vou ter que medir porque eu fiz um lanche e a medida é em jejum, 1 hora após o café da manhã, 1 hora após o almoço, 1 hora após o lanche da tarde e 1 hora após o jantar. Então, o lanche da tarde eu já vou ter que medir já daqui a pouquinho. Eita, que o alarme tocou aqui, eu vou ter que parar rapidinho para medir minha glicose, galerinha. Em tempo real aqui para vocês. O tempo todo medindo isso aqui, viu? Canetinha de agulha, medidor. Isso aqui é o teste, né? A fitinha de teste.
Pega uma fitinha dessa, não sei se dá pra ver. Pega uma fitinha dessa aqui, coloca aqui, ó, no medidor. Aí já acende um negocinho que tá lendo. E manda já colocar o sangue. Eu aperto aqui e boto aqui. Não sei se dá pra ver. 104. Tá tudo ok. Tem que dar abaixo de 140. 1 hora após a refeição. Nesse caso aqui foi o lanche. 104 tá excelente. Ai, vamos voltar ao vídeo, né? Nesse segundo trimestre eu tomei 3 vacinas, que foram a DTPA, que é aquela da antitetânica, uma coisa assim. Tem mais algumas coisas nela, mas eu só lembro que ela é da antitetânica. Também tomei a da influenza e a Covid-19. Então, fiquei imunizada aí bem ali pelos 25, 26 semanas de gestação. Nossa, foi horrível o efeito colateral, porque deu uma febrezinha febril. Fiquei com 37,5, né, graus de febre e fiquei muito dolorida. Meus braços, nossa, como foram duas de um lado, uma do outro, meu Deus do céu, parecia que ia cair. Fiquei de cama ali uns 4 dias, mas depois passou e deu tudo certo. Recomendo vacina, gente. Tomei pelo SUS. Vou deixar aqui um vídeo para vocês verem o momento que eu tomei a vacina. Meu marido que filma, meu paparazzi maravilhoso, meu filmmaker. E no próximo trimestre eu vou tomar da bronquiolite. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Quanto eu engordei até agora no total da gravidez? No total da gravidez eu engordei 9 quilos. Mas todos eles foram nesse segundo trimestre, porque no primeiro trimestre eu emagreci. Então, 9 quilos em 3 meses. É bastante coisa. Inclusive, foi um ganho de peso muito diferente. Por isso que eu achei legal de trazer. Como é que foi? No quarto mês de gestação, eu ganhei 4 quilos. Pois é, 1 quilo por semana, olha isso. No quinto mês, a mesma coisa. Continua esse padrão aí. Então, de 4 quilos no quinto mês. Então, já foram 8 quilos em 2 meses. Para mim, foi absurdo. A minha obstetra falou, ó, vamos acompanhar, vamos observar, mas calma aí. Ficar tranquila, mas observando. Porque não é comum, gente. É meio desesperador, sim. Ganhar tanto peso em tão pouco tempo. Não tive estria, graças a Deus. Mesmo assim, tendo esse ganho de peso gigante de uma vez, não tive estria. Enfim, voltando. No sexto mês, eu ganhei 1 quilo. E aí a gente ficou assim, uai, como assim, sabe? Porque fisicamente, se você olha pra mim, e se você acompanha os outros vídeos que eu fiz, que eu gravei em cada mês de gestação, o meu rosto, ele se mantém exatamente do mesmo jeito. Meu corpo também. Eu não ganhei peso nos braços, sabe? Não engordou os braços, o rosto, não engordaram a perna, não demonstraram que eu estava ganhando um peso excessivo por gordura. Então, minha obstetria, a gente chegou à conclusão de que o ganho de peso foi só pro Samuel mesmo, pro meu filho aqui, porque realmente não teve um ganho para mim, sabe? E aí foi assim que meu corpo resolveu se desenvolver. Dessa forma, ganhando um boom de crescimento do quarto e quinto mês. No sexto mês deu uma estabilizada. E é isso. Agora vamos descobrir daqui para frente como que vai ser esse meu ganho de peso. O ideal é entre 12 e 16 quilos, porque o meu IMC estava um pouco abaixo. Então ela falou, entre 12 e 16 quilos na gestação tá ok. Tô com 9 quilos que eu ganhei até hoje, então vamos ver como vai ser aí daqui para frente. Minha rotina continua a mesma, a questão do caso de atividade física, fisioterapia pélvica, pilates, de vez em quando uma caminhada, e minha alimentação agora que alterou, tem umas 2 semanas para cá que começou a ficar muito mais rígida para questão do doce, carboidrato, enfim. Mas antes, né, nesse sexto mês não estava assim, estava do jeito padrão. Todos os meses, do quarto, quinto, sexto mês, eu agia exatamente igual. Então ninguém entende por que que foi essa mudança muito louca aí de peso tão absurdo num tempo e depois uma estabilização no outro, enfim. Vai ficar aí no ar, vai ficar o questionamento. E aí também tem, nesse segundo trimestre, o ultrassom morfológico. Meu Deus, é um dos mais importantes da gravidez. Tem o do primeiro trimestre, mas esse do segundo eu ainda considero como um pouco mais importante. Ele vê coisas muito minuciosas sobre a formação do bebê, coluna, coração, desenvolvimento neuronal, né, neurológico, de questão de tamanho de cabeça, enfim, abdômen, várias coisas, fêmur, e graças a Deus o Samuel está dentro do padrão esperado de crescimento e desenvolvimento desse momento da gestação. Amém, Senhor. O percentil dele está a 63,
até o último ultrassom que eu fiz com 26 semanas. Ele estava medindo 34 centímetros e 938 gramas. Vou deixar uma fotinho para vocês desse ultrassom morfológico, que é muito fofinho. Lindo! Vou deixar para vocês a foto da evolução da minha barriga, desenvolvimento da minha barriga, do tamanho dela, do quarto mês para o quinto mês e do quinto mês para o sexto mês. Tem aí as duas fotos mostrando como que foi esse boom de um para o outro. Você vê que quarto e quinto mês o tanto que cresceu. E o sexto mês quase não teve diferença de tamanho, né? Então é impressionante como essa mudança de peso totalmente diferente do quarto, quinto e sexto mês era nítido e visível na barriga, no crescimento da barriga. No segundo trimestre eu tive um sustinho básico com as contrações de treinamento. Ah, Adri, mas você não sabia que poderiam ter contrações de treinamento? Sim, eu sabia, tanto que eu estava acompanhando desde a 22ª semana eu comecei as contrações de treinamento. Mas o susto não foi esse, foi que elas começaram a aumentar muito de frequência. Começaram com 2 por dia, aí vinha um intervalo a cada 2 dias. Daí, com 25 semanas, elas simplesmente deram um boom aleatório, assim, de um dia para o outro, começaram a ter 10, 15 contrações no dia, e bem fortes mesmo. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, vou falar com a minha obstetra. E aí liguei para a obstetra e ela falou, ó, vai para emergência, porque sempre que tem essa diferença de padrão de comportamento da sua gestação, você tem que ver o que aconteceu. E ela estava achando, ela disse que estava com uma suspeita de alguma infecção, alguma coisinha, porque o que desencadeia as contrações de treinamento mais intensas? É infecção urinária, vaginose, candidíase, e a minha fisiopélvica falou que também pode ser um salto de desenvolvimento, de segundo trimestre para o terceiro trimestre, por exemplo, dá uma aumentada aí nas contrações, mas estava muito desproporcional para ser só isso. E aí fui na emergência, passaram um espéculo aqui na minha região íntima e descobriram que eu estava com vaginose assintomática, porque não tinha absolutamente nenhum sintoma. Eu estava sem corrimento, sem mau cheiro, sem coceira, nada, sem ardência, nada. Então, basicamente ela descobriu porque passou o espéculo, né, ali dentro. E graças a Deus deu certo, mas eu fiquei muito triste porque eu tive que usar um antibiótico, uma pomada antibiótica, né, intravaginal. Mas deu tudo certo, pararam as contrações no segundo dia que eu estava usando a pomada, graças a Deus. Usei 7 dias, no segundo já estava maravilhoso, já tinha voltado ao normal, com poucas contrações ali. Mas, gente, nem um dia eu fiquei, depois que começou a primeira, né, lá com 22 semanas, eu não fiquei absolutamente mais nenhum dia sem ter pelo menos 2, 3 contrações no dia. Então, assim, tudo tranquilo, normal, vou fazendo os ultrassons e todos eles estão dando normais. Então é comum, mesmo tendo mais de uma, mais de duas, eu tô com atualmente 7. De 7 a 8 contrações por dia. Mas é sempre observando o seu padrão do comportamento do seu corpo. Aí uma curiosidade foi que eu, por mim mesma, por minha conta, não foi indicação de obstetra, em lugar nenhum fala isso, mas eu quis medir a circunferência abdominal desde a 14ª semana, que foi no iniciozinho do segundo trimestre. Eu comecei a medir, estava com 83 centímetros, e com 27 semanas, que foi a última medida que eu fiz do segundo trimestre, eu estava com 96 centímetros, ou seja, 13 centímetros de crescimento abdominal. Gente, minha barriga tá gigante. Samuelzinho grandão aqui, se desenvolvendo bem, crescendo bem, e tá nítido, tá à mostra aqui pra gente, pra todo mundo ver. E esses foram os relatos do meu segundo trimestre de gravidez. Gente, eu amei vivenciar esse segundo trimestre, realmente ele se mantém como o trimestre de ouro. Mesmo eu tendo passado por alguns sustos aí, né, diabetes gestacional, anemia, contração de treinamento que deu, né, aquela questão da vaginose. Alguns sustos passaram, mas eu não tiro o mérito desse segundo trimestre. Ele é muito legal, ele é muito emocionante, a gente vivencia coisas muito legais. Nesse segundo trimestre a gente montou o bercinho do Samuel, a gente fez o chá de bebê, a gente fez, eu nem falei sobre isso, mas enfim, trazendo aqui agora para vocês. Dia 9 de maio a gente fez o chá de bebê do Samuel. Já fiz as fotos de gestante ontem, né, ensaio de gestante. Então, assim, foi um momento muito legal, muito marcante, único e emocionante para mim. Muito emocionante esse segundo trimestre, realmente. E agora, entramos no terceiro trimestre de gestação. Meu Deus, gente! Bate uma ansiedade, bate um nervosinho ali, uma angústiazinho, um medinho. Mas estou confiante, estou feliz e pronta para o que vier nesse terceiro trimestre. Vamos que vamos!
Então até o próximo vídeo, que eu vou trazer atualizações do meu chá de bebê. Primeiro eu vou fazer um vídeo mostrando como foram os preparativos, porque meu marido e eu que fizemos tudo sobre o chá de bebê. Ele fez a parte alimentar, a comida, e eu a parte de decoração. Foram 5 meses de preparativos e foi muito legal, muito divertido. A gente amou cada minuto, cada segundo. E depois eu mostro como ficou o resultado final, que é já vivenciando o chá de fralda com a família, os amigos e como ficou ali todo o processo montado. Então fiquem de olho aí no próximo vídeo, vai ser bem interessante. Eu vou trazer valores, orçamento, como que foi. Deu bastante trabalho, mas valeu muito a pena, até financeiramente. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!